As corridas de longa duração da Porsche Cup Brasil são encaradas por pilotos e engenheiros como uma verdadeira guerra, onde a estratégia é fundamental. E o conceito de estratégia, na verdade, trata de planos de ação bem definidos. Muita gente pensa que a estratégia, ela é só aplicada para corrida. Mas quando a gente fala de estratégia, principalmente em um regulamento que tem limitação de pneus, você tem um cronograma de treinos a ser seguido, você tem que pensar na sua estratégia para você ter o melhor desempenho da corrida desde o início do fim de semana. Então isso já começa. Quantas voltas eu vou dar com meus pneus durante os treinos? Aqui nas corridas de Endurance, a gente tem uma média para usar no fim de semana aí de 5 pneus novos, mais 3 pneus usados que vem. Isso a gente usa para fazer os treinos e a corrida. Porém, na corrida a gente tem somente 3 desses jogos, de todo esse parque de pneus, que são disponibilizados para estar realizando aí as corridas. Então, se você não tem nenhuma limitação de usar os pneus da corrida para o treino, só que isso naturalmente traria uma perda de desempenho durante a corrida, e ninguém quer isso. Mas ao mesmo tempo você também precisa de colocar pneus em boas condições para você saber como o seu carro está na corrida e trabalhar ele para ter o melhor desempenho. Então já começa aí desde o início do fim de semana, dá uma quantidade de voltas adequada nos treinos. Às vezes não dá para andar o treino inteiro para você ter uma condição que é possível de trabalhar o seu carro, trabalhar o piloto, e aí a estratégia ela vai se construindo dessa forma. Pensando já na corrida, aí entram outras variáveis, como janelas, quanto limite de voltas que cada piloto pode dar, em que momento que eu vou colocar o meu pneu novo. Durante as corridas sempre tem stints a mais do que pneus. O que são os stints? É o momento em que o piloto sai até ele voltar para o box. Então em algum momento na corrida eu tenho que sair com um pneu que eu já usei em outro momento. E como que eu consigo aproveitar isso melhor? É toda uma estratégia, um pensamento que as equipes e os pilotos têm que trabalhar durante as etapas de endurance. Existe toda uma poesia formada por números e cálculos nas corridas de longa duração da Porsche Cup Brasil. E não é só o trabalho do piloto, é também o pensar estratégico que vai fazer a diferença na altura dos degraus do pódio. Mas o que acontece? Para você economizar combustível, a melhor forma é você, por exemplo, chegar, tirar o pé, por exemplo, no 100 metros e frear só no 75, por exemplo. Imagina que você freia lá no 75. Em vez de você tirar o pé lá no 75 e frear, você tira lá no 110, 120. Por quê? Porque a diferença de acelerador total ali versus a velocidade que você vai perder é pequena e você economizou ali alguns milissegundos ali de borboleta aberta, Consegue até frear um pouquinho depois, Então, ali que você consegue economizar um pouco de combustível. Isso influencia bastante. Isso, para corridas de longa duração, é muito usado, Então, os caras lá, às vezes, isso vai te falar lá se você vai conseguir fazer um stint de 23 ou de 24 voltas, E aí você, pensando nisso, uma corrida de 24 horas, são diversas voltas que você economiza. Primeiro, o regulamento daqui ele determina umas janelas específicas para parar, mas ainda assim existe uma flexibilidade que você, por exemplo, se você estica um pouco a mais o stint, você pode encurtar o outro e ainda se manter dentro do regulamento. Então, você trabalhar esses momentos, às vezes está prevista uma chuva para o final da corrida, então é interessante você tentar esticar e andar o máximo possível antes de virar chuva, que a pista vai estar mais lenta. Qual momento eu vou colocar o piloto mais experiente? Qual momento eu vou colocar o piloto menos experiente no carro? São todas dinâmicas que vão acontecendo. Se acontece um safety car, você tem a opção de entrar fora dessas janelas, mas tem um acréscimo de tempo. A partir de que momento? Qual que é o tamanho do incidente que tem que ter na pista para eu decidir entrar no box e isso valer a pena? São todos cálculos, decisões que geralmente já são pré-tomadas antes da prova, que quanto menos você se surpreende durante a prova, melhor, porque você consegue tomar uma decisão com mais calma, feita a partir de cálculos que te permitem aí extrair o melhor desempenho. Mas claro, sempre existe aquela situação que ninguém previu e você tem que reagir na hora com as informações que aparecem. E aí manter a calma, já fazer todo esse trabalho antes ajuda bastante a tomar a melhor decisão. A estratégia é um conjunto de planos e ações deliberadas que são empregadas para alcançar um objetivo específico.
Ela envolve a análise do ambiente externo e interno, a identificação de vantagens competitivas e a adaptação contínua às mudanças. Uma estratégia eficaz requer uma visão clara, tomada de decisões assertivas e uma execução disciplinada. É mais ou menos dessa forma. Geralmente tem um plano inicial, né, que, vamos supor, tudo dando certo, de acordo com o que a gente pensou, com o que a gente treinou. E aí tem, olha, deu um safety car em tal momento, qual que vai ser a nossa reação? Geralmente, para essas decisões dinâmicas, né, que principalmente o safety car, pelo tamanho do incidente que acontece na pista, você consegue ter uma estimativa de quanto tempo ele vai ficar. E isso determina a sua ação, né? Então, você já faz uma conta antes para saber, olha, com 10 minutos de safety car que eu espero, eu vou tomar ação X. Como se for um safety car mais rápido, às vezes eu não vou mudar meu plano. E aí, mesma coisa para chuva, para essas variáveis que a gente não consegue controlar, geralmente a gente tem algumas janelas de decisão. Olha, até esse ponto eu tomo uma decisão, passou para o outro ponto eu tomo outra. Então, quanto mais coisa pré-definida você chega, mais acertadas costumam ser as decisões e o resultado, consequentemente, é melhor por conta disso. Com certeza ali o S do Senna ali é um dos pontos ali de frenagem mais forte ali de todo o calendário ali que a gente anda, de todos os circuitos que nós andamos. Basicamente ali ele vai frear ali próximo dos 75 metros ali de distância ali da curva, ele chega a mais de 200 bar de pressão ali no freio. Isso é uma atuação fortíssima ali em relação aos freios. A gente até mostra assim nas endurance, se começa a escurecer, as câmeras já começam a mostrar que fica incandescente ali os discos, né? Então, cara, a gente faz 500 km ali, aquele disco fica incandescente, volta, fica incandescente, volta, e os 500 km ali a performance é igual, a performance aguenta, enfim. De fato, o equipamento que a gente usa, em parceria com a Fremax também, que desenvolve os freios pra gente, é muito confiável. Dos carros e do piloto, a gente tem duas frentes. A primeira é o potencial que o carro consegue exercer na pista. Geralmente, com uma pista mais fria, condições ambientes mais frias, passa menos temperatura para o pneu, ele consegue sustentar um desempenho elevado por mais tempo. Também o motor ele produz um pouco a mais de potência devido a uma densidade maior do ar, assim como o asa, por exemplo, toda a parte aerodinâmica com uma densidade maior do ar começa a trabalhar melhor também em condições mais frias. À medida que vai esquentando, de uma forma geral, existe uma perda de desempenho. Mas também tem, por exemplo, pode estar muito frio e ser difícil de colocar temperatura nos pneus. E aí os pneus ficam fora da janela de operação, que é um outro termo que a gente usa bastante quando a gente fala de condições climáticas, né? E do asfalto. E aí, se você não chega nessa janela, você não fica num desempenho legal para o carro. E além disso, você sempre tem que reagir. Por exemplo, uma calibragem de pneu que eu uso quando está 20 graus de temperatura ambiente não pode ser a mesma quando está a 40, né? Que a pressão ela vai variando de acordo com a temperatura e é necessário fazer essas correções, não somente na calibragem, como no acerto do carro. Às vezes uma configuração de barra, uma configuração de asa funciona melhor, né, em temperaturas diferentes. Vamos dizer assim, durante os treinos a gente reage muito pensando em testar condições melhores, né, e dar um desempenho, mas quando fica mais de surpresa, vamos dizer assim, numa corrida, uma decisão que é tomada de forma muito rápida e tenta remediar algum problema que está limitando mais, vamos dizer assim, né? Então, às vezes, por exemplo, a gente tem um carro dianteiro, a gente tem recurso de barra, de asa, de calibragem, a gente faz uma alteração para isso. Às vezes, quando por algum toque acontece algum problema com o carro, como que a gente pode continuar na corrida perdendo um desempenho melhor? Às vezes você perdeu uma parte aerodinâmica lá do carro que faz algumas diferenças. Como que eu posso mexer no carro para compensar e entregar um carro que naquelas condições que pela corrida ele acabou ficando, como que eu consigo entregar aí esse melhor desempenho do carro? Então vai muito desse compromisso, um perde e ganha constante, né, para fazer esses ajustes. Curtiu mais esse conteúdo? Então, seja um vencedor, deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos, que a gente se vê no próximo episódio.